Olá, irmãos, tudo bem? Olá, irmãos. A gente está vindo aqui mais uma vez para poder conversar com os irmãos que queiram saber a respeito desse assunto, que é um assunto para a gente maravilhoso, né? Muito bom saber. Mas para muitas pessoas se torna escândalo, polêmica, motivos de não ser bom, sabe? Mas é uma questão de tempo, porque até na natureza, algumas sementes levam um tempo a mais para poder germinar mesmo. Tem pessoas que demoram um pouco para poder entender e a gente compreende isso. E mais cedo ou mais tarde, a verdade vai chegar nessa pessoa também. E os irmãos vão poder passar a entender melhor o que é que está sendo dito aqui, já que está difícil de entender ainda. Mas hoje o que a gente veio dizer aqui para os irmãos é que chega a ser até óbvio. Eu sei que a cada dia que passa, a gente chega mais perto do fim. E isso é uma coisa óbvia, né? Mas se os irmãos reparar e puder notar, tudo vem se cumprindo. Todas as profecias vêm se cumprindo aos poucos. Tudo que havia de acontecer tem acontecido e está acontecendo. E não precisa ser um grande sábio, não precisa ser, sabe, estudado. Basta reparar nos acontecimentos que está passando nos jornais, no que acontece no dia a dia da vida, por onde você anda, que você já vai ver que o amor se esfriou, que tudo que havia de acontecer, e a gente já comentou nos outros vídeos, já está acontecendo, meus irmãos. E desde o princípio, os anjos que foram expulsos do céu, a intenção deles é de enganar todos os irmãos, nós, qualquer irmão, os que sabem da verdade, os que não sabem, que estão sendo enganados hoje em alguma religião, ou em algum motivo de não obedecer o Pai do céu. E eu digo para vocês, meus irmãos, não tenham medo de vir saber a verdade, de pesquisar a respeito do assunto, porque o Pai do céu não há de condenar nenhum de vocês. Basta você se arrepender, reconhecer que errou e andar certo, fazer a vontade do Pai do céu como? Aprendendo direto do Messias, esquecendo tudo que você aprendeu e aprendendo com o Messias e fazendo o que é certo. E como eu havia dito aqui, hoje a gente veio falar para os irmãos que do jeito que as profecias vêm se cumprindo e todos os acontecimentos vêm acontecendo aqui na Terra, sempre os caídos tentaram nos enganar, né? Enganar todos os irmãos. E por mais que passe o tempo que passar aqui, antes do final, eles vão continuar tentando enganar os irmãos. Eles não desistem de tentar tirar a salvação dos irmãos, porque eles foram expulsos do céu e ficou vazio o espaço onde eles habitavam. Lembra que o Messias foi preparar as moradas? São os lugares de onde as pessoas vão habitar lá no céu, para preencher esse espaço que ficou vazio pelos anjos que não obedeceram o Pai do céu. E assim, como eles tentam enganar a gente usando religião, filme, show, música, tudo, é um mundo gospel, o mundo jaz do maligno. Então, no final, não haveria de ser diferente também. Eles vão continuar com a astúcia da mentira, de engano, para tentar enganar os irmãos, até mesmo os irmãos que já estão entendendo o que é que está acontecendo e já conseguiram ver vídeos de outros irmãos e entender que isso aqui é um plano de resgate, que o Messias se chamava Emanuel, que o Pai do céu não é o Deus de Israel. Eles vão continuar tentando enganar os irmãos, até mesmo nós, os irmãos que já entenderam isso. E como está no livro do profeta Daniel, como ele havia dito, que naquele grande dia da fuga haveria gafanhotos que viriam nos proteger, que vai ter 144 mil homens aqui, que vai auxiliar os irmãos que fugirem das grandes cidades, sabe? É verdade, meus irmãos. Isso vai acontecer e está cada dia mais próximo. E nesse dia da fuga, quando a gente vê... Quer falar um pouco? Não, pode continuar. Quando a gente vê que a besta, o próximo Papa, o oitavo rei, ela saiu do Vaticano e veio para o Brasil, que é o maior sinal que a gente vai ter para Aparecida do Norte, não é isso? Sim. Esse vai ser o sinal para a gente sair das grandes cidades, porque eles sabem que vai cair um meteoro no mar, como está escrito, e vai devastar muitos lugares, sabe? Uma tsunami, terremotos.
Em todos os lugares, em todos os países, em todas as cidades vai ter. Vai ficar um caos isso daqui. Então, eles vão vir para o Brasil, exatamente para a Aparecida do Norte, porque foi um lugar que eles prepararam para poder passar por essa situação. Porque eles sabem que vai acontecer isso. E nesse dia, os irmãos vão sair das grandes cidades um pouco antes. Quando vê que ele está vindo, a gente vai fugir para as montanhas, né? Que tem em todos os lugares do mundo. E os irmãos podem pesquisar, utilizando o sistema, lugares que são altos, que têm altitude suficiente para você ficar seguro nesses dias, sabe? Porque quando você se embrenhar no mato, no deserto, o Pai do Céu, que preparou esses 144 mil homens, vai acordar a lembrança deles e eles vão nos encontrar a caminho da fuga. E vão nos auxiliar para que a gente possa passar por essa tribulação sem sofrer nenhum dano, sem cair nenhum fio de cabelo da cabeça. Porque não existe nada sobrenatural, arrebatamento, ninguém vai sair voando. É que a gente vai sair com rapidez das grandes cidades, porque a gente já sabe que o mal que há de vir vai ser devastador, muito grande. Vai ser o pior acontecimento que já houve na história. E como eu vinha dizendo que os caídos não desistem de tentar enganar a gente, naquele dia da fuga, é óbvio que eles vão continuar com isso e vão tentar enganar os irmãos. Então, eu deixo esse alerta para todos os irmãos. No dia da fuga, se você vê algum irmão que você tem muita confiança e sabe que ele é um irmão do reino do céu, porque o Pai do Céu, no final, enviou os 144 mil selados e 2 testemunhas, 2 homens que viriam andar na terra falando sobre a verdade e combatendo a besta, o dragão e o falso profeta, na tribulação. Mas um pouco antes da tribulação, a gente ouviu a verdade de alguém. E esse alguém foi tão maravilhoso pra gente que quando a gente vê essa pessoa, é natural que a gente tenha vontade de ir lá abraçar ele, proteger ele, se dependendo da situação, ou até mesmo se aproximar para poder cumprimentar apenas, sabe? Por empatia, de amor ao próximo, de amor de irmão, de gostar do irmão, sabe? Não tem nada de errado nisso, mas no dia da fuga, se você vê o irmão, qual o Pai do Céu fala na sua mente, que você sabe quem é, uma das 2 testemunhas, não importa qual seja a situação que ele esteja, pode ser que ele esteja até chamando você, te cumprimentando, não importa. Finge que nem conhece, irmão. Vai embora. Não caia em nenhuma armadilha, porque eles vão usar o nosso irmão como isca para poder fisgar os irmãos da verdade, que entenderam a verdade, que estão saindo das grandes cidades. Porque eles não vão conseguir detectar quem são os irmãos e vão fazer de tudo para conseguir pegar os irmãos que conhecem a verdade, o pão da vida e que vão sair das grandes cidades. Então, meus irmãos, esse alerta é para todos os irmãos, mas principalmente para os irmãos que já entenderam a verdade. Mas para quem ainda não entendeu e queira entender, você está convidado a vir. Porque tem para todos, o pão da vida é para todo mundo e é de graça. E você também é convidado a sair das grandes cidades no dia que for acontecer o fim do mundo, o apocalipse, o Armagedon, a tribulação. Como você conhece, eu não sei, sabe? Mas a verdade não está nas religiões. A religião é o primeiro engano que os anjos caídos criaram para poder enganar os irmãos. E aí se estende para todos os acontecimentos daqui dessa terra, porque tudo aqui é ligado em alguma armadilha dos anjos caídos para prender a gente como escravo, para fazer a gente não obedecer o Pai do Céu, para fazer a gente ficar longe da verdade. Eles inventam todo dia uma doutrina nova, uma história nova, algo que te distraia de querer saber sobre o Messias que veio aqui e deu a vida para salvar você. Então esse alerta para você não cair nessa armadilha, meu irmão, é desde você sair da religião até o dia de você sair das grandes cidades. Cuidado, porque os anjos caídos eles são muito espertos. Eles têm mais de 7.000 anos e a gente é criança perto deles. Então não queiram proteger ninguém, porque aqui ninguém é herói. A salvação é individual. E digo mais, quem nos protege é o próprio Pai do Céu. Eu não tenho poder
Ninguém tem poder aqui de proteger ninguém, entende? Mas o Pai, no final, preparou esses homens para que eles estivessem revestidos de sabedoria e poder suficiente na cabeça para saber cuidar deles mesmos. As duas testemunhas vão cuidar deles mesmos. Na tribulação, eles vão ter poder de poder se proteger para que eles cumpram o tempo que eles precisam para passar aqui, para salvar mais irmãos, que são esses os irmãos que hoje talvez não estão conseguindo digerir o alimento. E na tribulação vão sofrer um pouco mais para poder ver que a verdade era apenas isso mesmo que foi dito e não era um escândalo. Vai cair um meteoro no mar? Vai. Os anjos caídos que foram expulsos do céu estão aqui usando os corpos de homens? Sim, estão. Quem são eles? São os líderes religiosos, os políticos? Sim, são eles. Então vai ter pessoas que vão pagar para ver. E esses homens vão dar a vida deles. Igualzinho ao Messias. Eles vão ficar aqui para poder passar o pão da vida para essas pessoas que não conseguiram entender ainda ou que não ouviram ainda. Porque muitas pessoas estão tão cauterizadas e distraídas nos acontecimentos que os caídos criaram no mundo, como a religião e tudo mais, que não conseguiram ver, ou quando viram o vídeo fizeram pouco caso, talvez. Eu entendo isso. A gente é de amor, irmão, que a gente vem falar. A gente não tem raiva e não condena nenhum de vocês, a gente entende perfeitamente que não é fácil entender. E eu sou muito feliz por ser privilegiado de ter compreendido o pouquinho que eu entendi. Sou grato a isso, por isso estou deixando aqui esse vídeo para que os irmãos, quando tenham a oportunidade de entender e queiram ver e saber, se tiverem como assistir isso e entender, saiba que você é bem-vindo no reino do céu. O Pai do céu te ama e te quer como filho. Basta você se arrepender e não fazer mais. E obedecer o Messias. Que esses dois homens, quando estiver na tribulação, vai estar explicando isso pessoalmente. E eles vão morrer. Depois do tempo que preciso for, que eles vão estar aqui, que é 1260 dias. Se não me falha a memória, né, amor? Sim. Se você quiser saber mais sobre o assunto, assista o canal do nosso irmão Robert Smith 3502, que lá tem vários vídeos explicando sobre a verdade que o sistema religioso vai escondendo das pessoas. E você vai ter a oportunidade de conhecer o Messias, o verdadeiro Filho do Pai do Céu, aquele que foi assassinado pelo sistema religioso no madeiro. Porque você conhecendo o Messias, aceitando ele no seu coração, como seu verdadeiro pastor, que não é Jesus Cristo, tá? Que não é Jesus Cristo, você aceitando o Messias, você vai estar se aproximando do nosso Pai Criador, o Pai do Céu, o nosso Pai de amor, que também não é o Deus dessa terra. O Deus dessa terra é um Deus maligno, que mata, que não perdoa. O Pai do Céu não, o Pai do Céu é amor. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, sobre a fuga, saiba que o Pai do Céu, Ele nos ama muito. E quando a gente estiver saindo das grandes cidades e estiver indo para o deserto, saindo das grandes cidades, a gente vai se encontrar com 144 mil. E só da gente olhar no olho desses homens, a gente vai saber que eles são um dos 144 mil. A gente vai sentir. Porque o Pai do Céu, Ele habita dentro de cada um de nós. Então, a gente vai ter o discernimento de saber quem é os irmãos. E também tem os gafanhotos, que vai estar nos protegendo. E os gafanhotos não vão picar os 144 mil selados. É mais uma chance da gente saber quem é eles, né? E não tenha medo, porque não vai ter fome, não vai ter sede, não vai ter frio, não vai ter dor. Quando a gente estiver chegando nesses lugares preparados e a gente se encontrar com 144 mil, que é eles que vai levar a gente para lá, o nosso corpo vai mudar. Vai haver uma grande cura. A gente vai aprender nesses lugares a amar o próximo, a viver sem a morte, porque a gente não vai comer animais. Vai ser um preparamento para a gente poder ir para o reino do céu. Então, se você acredita que existe um Pai do céu,
e que existe o céu, e que você quer ir para lá para ser feliz, saiba que isso vai acontecer. Mas para isso você tem que conhecer o Messias, acreditar nele de todo o seu coração, que assim você vai se achegar ao Pai do Céu e o Pai do Céu vai habitar em você. Não tenha medo de saber da verdade. Loucura é as coisas que o sistema religioso diz pra gente. Loucura é aquilo que o sistema político, o sistema dessa terra fala pra gente. Então, eu aconselho os irmãos a assistir o vídeo do nosso irmão Robert. E quando vocês verem o próximo Papa, que é a besta do Apocalipse, o 8º rei, vindo para Aparecida do Norte, esse é o momento de nós sair. Porque vai cair um meteoro, e esse meteoro vai, que nem nós falamos no vídeo passado, vai acabar com todas as praias, e a gente tem que estar num lugar acima do nível do mar. Quando a gente for para esses lugares, para o deserto, logo mais a gente vai se encontrar com 144 mil. E é eles que vai nos proteger e nos levar para o lugar que o Pai do Céu preparou. Um lugar onde vai ter alimento, a gente vai ter água para beber. A gente não vai sofrer. A gente vai passar sim pela tribulação aqui na terra, mas sem sofrimento. E aí, quando acabar esse tempo, que é 3 anos e meio, a gente logo mais vai se encontrar com o Messias vindo nas nuvens, com os anjos e as 2 testemunhas vindo nos buscar para ir para o reino do nosso Pai. Então não precisa ter medo. Não é quando fala fim do mundo, todo mundo, o fim do mundo, dá um medo, que nem quando a gente assiste esses filmes de fim do mundo, Armagedon, a gente fica com medo, com receio. Mas não vai acontecer nada com a gente. A gente vai estar em paz, porque a gente acreditou no Pai do Céu, porque a gente tem um Pai de amor que nos ama. A gente nunca teve sol nessa terra. Sempre teve chuva para poder crescer o fruto, para a gente se alimentar. Então, o Pai do Céu nunca nos abandonou. E é isso, meus irmãos. Verdade. Então é esse. O recado importante que a gente tem a deixar para vocês é que no dia da fuga é exatamente isso. Fujam. Não se distraiam com nada, sem medo. Mesmo que vocês vejam o irmão no caminho, passando por qualquer situação, cumprimentando, convidando, sendo levado por alguém, apenas passando, finge que nem conhece, meus irmãos. Segue seu caminho e faça, obedeça ao Pai do Céu. Cumpra o combinado, para que você saia das grandes cidades em segurança e não seja pego pelo exército dos anjos caídos, porque senão, infelizmente, você pode perder a sua salvação. Queira saber mais? Tem 219 vídeos no canal. Robert Smith 3502 no YouTube. Vale muito a pena. Vale demais. Porque ali você vai encontrar a salvação. E vai poder ajudar quem você ama a se salvar também. A estar lá no reino dos céus. De graça. De graça. Sem pagar nada. Sem pagar dízimo, oferta, dinheiro, nada. Sim. O amor, ele é de graça, ele vem de graça. Os irmãos que vieram do reino do céu, os apóstolos, os profetas, o Messias, eles vieram e não cobraram nada de ninguém, de graça, e longe do sistema religioso. Verdade. Então é isso, tá dado o recado. Agradeço por assistir o vídeo e um abraço a todos os irmãos. Um abraço, meus irmãos.